live action de Lilo e Stitch está entre nós e eu preferia que não estivesse. Sinceramente, eu já não aguento mais a Disney tentando emplacar um live action diferente todo ano, ao invés de investir em histórias novas. Mas é claro que não precisa ser um gênio para entender que essa escolha é puramente comercial e que nostalgia vende. E já que eles estão tentando nos vender nostalgia e eu sou completamente apaixonada pela animação original, eu decidi que eu vou fazer uma comparação entre o filme atual com o filme de 2002. Para isso, eu decidi trazer só os pontos que eu acho mais relevantes para as duas histórias e a minha análise do que eu acho que deixou ou não a desejar. E claro, esse vídeo é baseado na minha opinião e tudo bem você discordar dela. E se você sentir que eu acabei deixando algo de fora, por favor, deixa aí nos comentários. Ah, e eu nem preciso falar que esse vídeo vai conter spoilers, né? Mas agora que eu deixei isso claro, a gente pode prosseguir. É o produto falho de uma mente degenerada. Assim como era de se esperar, o filme começa exatamente como a animação. Nós vemos o Stitch sendo capturado e julgado pelo Conselho Galáctico, quase como em uma reprodução exata do filme original, mas mesmo eles tentando recriar as mesmas cenas, já dá para notar algumas diferenças na escolha dos cortes e no tom da edição. Nesse momento, ao invés de termos um julgamento com um tom sério e tenso, com ar de mistério sobre Stitch, vamos ter cortes a cada 5 segundos, com piadas sendo encaixadas onde der, e aí já deu para perceber qual é o rumo que o live action escolheu tomar. Porque a partir daí as coisas não mudam ao longo do filme. Sempre vamos ter essas cenas atrás de cenas, sem respiro ou tempo de tela suficiente para você conseguir assimilar o que realmente está acontecendo. Mas tudo bem, o Stitch é condenado, consegue fugir e acaba caindo no planeta Terra. Mas como isso não poderia acontecer, a grande conselheira acaba escolhendo o Plickly e o Jumbra para ir atrás dele e trazê-lo de volta. Um detalhe dessa cena é que na animação o Gantu não consegue impedir que o Stitch fuja, então nós temos o Plickly sendo convocado por ser especialista terrestre para ir atrás dele, e o Jumba é escolhido a dedo para ir junto por ser a pessoa que mais conhece o seu experimento, e tudo isso é negociado em troca da sua liberdade. Já no live action, como nós não temos o Gantu, essa cena acontece um pouco diferente e um pouco mais rápida, onde o Plickly se voluntaria para ir para a Terra, o que, convenhamos, é estranho ele estar naquele julgamento super sério e aparecer do nada, e o Jumba é escolhido porque ele também estava na sala na hora. Não tem muito uma motivação para eles terem sido escolhidos, além do fato deles precisarem de alguém para buscar o Stitch. Depois desse momento, o filme realmente vai começar e vamos finalmente ser apresentados a Lilo, e algumas escolhas na mudança de personagem dela me incomodaram. Começando que tiraram completamente o hobby que a Lilo tem em fotografia, e apesar disso parecer um detalhe irrelevante, na animação fica bem claro que a escolha da Lilo em tirar fotos dos turistas reflete diretamente uma questão em que ela sofreu a vida toda, que no caso é ser tratada como atração turística por ser nativa do Havaí e constantemente ter suas fotos tiradas sem consentimento. Então esse pequeno detalhe que temos dela tirando foto de outras pessoas é justamente uma crítica a esse turismo exacerbado que desrespeita a cultura local e é a forma que ela encontrou de dar o troco naquelas pessoas que estão invadindo a sua terra. Outro detalhe dela que também me incomodou um pouco e que parece que os roteiristas não entenderam muito bem a essência do personagem em si é em relação à facilidade que ela tem para entrar no resort. Nesse momento do filme, a Lilo está atrasada para sua apresentação de Ula, então ela vai cortar caminho pelo resort para chegar lá o mais rápido possível. E um dos caminhos que ela encontrou foi se infiltrando no resort com muito mais facilidade do que é esperado, usando aquela velha tática de conversar com as garotas, fingindo que as conhece para isso. E convenhamos, a Lilo não tem essa habilidade social e constantemente é vista como a esquisita da turma e que não consegue interagir de maneira normal com outras pessoas e é sempre deixada de lado. Mas tudo bem, a Lilo do live action pode até ser diferente, mas se ela é diferente, por que ainda temos uma cena onde ela tenta se enturmar com uma pulseira da amizade feita de isca de peixe e é esnobada por outras meninas? Em um momento ela sabe como interagir com outras pessoas, em outro momento não. É como se esse personagem não tivesse uma personalidade muito bem definida. E eu sei que esse é um detalhe pequeno, mas esses detalhes contribuem para a construção coerente da personagem que a gente conhece e são motivadores para ela tomar as decisões ao longo do filme. Depois desse momento que ela quase perde sua apresentação de Ula, ela tem um desentendimento com uma das garotas da sua dança e acaba empurrando ela do palco. E nessa cena os roteiristas vão ter mais duas escolhas que me deixaram levemente incomodada. A primeira delas é o fato da Nani não aparecer para a apresentação da Lilo. Apesar desse momento não ter sido inteiramente culpa dela, já que o carro não estava funcionando, ela demonstra uma posição muito clara que os roteiristas têm para Nani em representar ela como irresponsável, e que vai ser perpetuada ao longo do filme, como por exemplo com a escolha de indicar que as duas não tinham comida em casa, ou o lance da Nani servindo suco capo requentado para assistente social. E essa
escolha, ela interfere diretamente na relação que a Lilo tem com a sua irmã e na forma como ela processa seus sentimentos, que passa de algo direcionado ao fato dela não ter amigos para ela apenas brava com a Nani. E não me entendam a mal, a Nani não é perfeita, mas a animação sempre deixou claro que a Lilo é prioridade e ela faz o possível e o impossível para cuidar da sua irmã da melhor forma que ela consegue. E a grande diferença aqui também é que as dificuldades que são enfrentadas por ela vêm de outros desafios que a própria Lilo traz para a relação das duas e não de outros fatores, como é o caso dessa cena. O segundo ponto que me incomodou é que a Lilo vai acabar sendo expulsa pelo professor de dança do grupo e para mim essa escolha é muito forte também. Tá certo que a Lilo empurrou uma colega de classe, mas na animação o Kunewa é muito mais compreensível e liga para a irmã dela para conversar sobre a situação e tenta explicar para a criança que não é assim que as coisas funcionam, mesmo se a outra criança que levou a surra merecer. Então essa escolha de ser rígido com a Lilo também não passa uma das melhores impressões para quem está assistindo. Nessa próxima parte do filme, o que já não estava parecido com o original agora fica mais longe ainda e nós vamos ser apresentados a uma nova personagem chamada Senhora Kekoa. Por algum motivo, eles decidiram substituir o assistente social Cobra Bubbles pela Senhora Kekoa. Segundo o diretor do filme, essa escolha foi feita porque eles queriam trazer mais realismo para a história e o formato de live action não iria permitir que o agente social que quer separar duas irmãs seja um cara de 2 metros de altura com tatuagem nos dedos. Afinal, a audiência não iria acreditar nisso. E para que a gente acreditasse, na verdade, eles precisavam de alguém que passasse mais credibilidade em relação a isso. Na minha humilde opinião, eu acho que essa fala dele foi muito infeliz em dizer que alguém com a aparência do Cobra Bubbles não poderia ser um assistente social, e na verdade deixa muito claro a real intenção deles em trazer alguém nativo para separar essa família. Isso porque no filme original, a crítica que é trazida é como o governo americano tenta separar duas irmãs nativas. E levando o histórico colonialista que os Estados Unidos têm com o Havaí, a partir do momento que você traz uma personagem também nativa para essa situação, nas entrelinhas você está tentando dizer sutilmente que não tem nada de errado com essa situação e que a Nani pode sim abrir mão da guarda da sua irmã. É uma estratégia muito baixa, mas muito utilizada em diversas situações para você tentar subverter um discurso e deixar ele mais fácil de engolir. Afinal, o mensageiro, nesse caso, uma pessoa nativa, está sugerindo que outra personagem, também nativa, se separe de uma criança da sua família, então não tem problema nenhum. Mas apesar de eu discordar completamente da escolha dessa troca de personagem, pelo menos a cena da Nani fazendo mímica pra Lilo foi a primeira vez que eu senti que o material original finalmente estava sendo levado em consideração e genuinamente dei risadas no filme. Pra, é claro, ficar desconfortável novamente com uma pulga atrás da orelha quando a senhora Kekoa decide falar exatamente o que a Nani precisava fazer pra Lilo ficar com ela, deixando bem óbvio que estava por vir e trazendo até um tom irônico pra situação, considerando que para ficar com a Lilo ela precisaria de um plano de saúde, sendo que eles não têm saúde pública e esse tipo de seguro é bem caro para conseguir em menos de uma semana. Mas tá tudo bem, afinal o que de pior poderia acontecer dentro de uma semana para ela precisar de um plano de saúde? Terças de feriados bancários seria legal. A cena seguinte a essa talvez seja uma das que mais me deixaram frustradas, porque é uma das cenas mais importantes da relação Nani e Lilo e é completamente esvaziada. No original, a gente tem uma construção e uma profundidade trazida pelos personagens, onde as irmãs discutem seriamente e colocam suas visões e seus sentimentos em jogo. De um lado, a gente tem a Nani falando diretamente com a Lilo que se ela continuar agindo daquela forma, ela vai ser levada embora e demonstra bastante as dificuldades que a Nani tem de cuidar da sua irmã e o medo de perder a Lilo. A Lilo, por sua vez, também vai se abrir e mostrar a vulnerabilidade que ela tem e o medo de ser deixada sozinha. Afinal, ela sente que todo mundo na vida dela foi embora. E é exatamente onde a gente vai ouvir a famosa frase dela: então me vende pra comprar um coelho e pôr no meu lugar. A Lilo sabe que ela não facilita pra sua irmã, mas no final do dia ela é só uma criança e ela tem medo de ser trocada. E toda essa briga entre as duas vai ser resolvida quando a Nani vai tentar fazer as pazes com a Lilo e nós vemos que apesar de tudo, elas ainda são uma família que não é perfeita, mas que se ama e que vai estar ali uma pra outra não importa o que acontecer. Só que infelizmente no live action toda essa cena é reduzida apenas a muita gritaria e nada mais.
Até que nós vamos ser introduzidos a uma nova personagem, a avó do David e vizinha da Nani e da Lilo, e eu não poderia me importar menos com ela. Eu genuinamente não gostei como o propósito dela é apenas empurrar a Nani para fazer uma faculdade fora do Havaí e de falar como ela abriu mão da melhor faculdade do mundo de biologia marinha, sendo que nem realmente é a melhor universidade do mundo. E sim, eu entendo a importância da Nani em cursar uma faculdade e eu entendi que eles queriam trazer para a personagem um problema mais real para criar esse conflito entre a relação dela com a Lilo. Mas o que não faz sentido foi eles escolhendo fazer isso ativamente empurrando a Nani para os Estados Unidos e fomentando esse sonho americano. Primeiro porque o sonho original da Nani era se profissionalizar em surf, e o live action até deixa isso claro, mostrando como ela era muito boa e já ganhou alguns campeonatos, só que ela abriu mão desse sonho por precisar de mais tempo para cuidar da sua irmã. Mas além disso, qual o motivo da Nani precisar ir para a Califórnia para estudar se a Universidade do Havaí, que também é referência global em vida marinha, fica na mesma cidade onde a Nani mora? Onde está o realismo nessa parte? Esse realismo só aparece quando convém. Falando agora da chegada do Stitch, pra mim essa foi outra grande decepção e que não fez muito sentido no filme, e eu não curti nada como ele e a Lilo se aproximaram. Ao invés de termos o alien preferido de todo mundo soltando uma risada maligna logo após de pousar na Terra, pra fazer esse contraste direto com a Lilo pedindo o anjo mais bonzinho que existe, a gente vai ter o Stitch invadindo o casamento do resort em uma cena completamente desnecessária, que eu até já falei em outro vídeo que vou deixar na descrição, em como ela colabora com essa ideia do filme ser uma grande propaganda pro resort que a Disney tem lá no Havaí. Mas além disso, uma coisa que eu também senti falta foi qualquer tipo de possibilidade ou desenvolvimento associado ao personagem do Stitch. E ao longo do filme vai ficando claro que várias escolhas foram feitas, mas nenhuma delas muito bem pensada. Por exemplo, na cena que a Lilo vai adotar o Stitch no canil, é quase igual ao original, mas eles tiraram o detalhe mais importante dela, que foi a Nani levar a Lilo para essa adoção. No filme original, a Nani vê como a Lilo se sente sozinha e vê ela pedindo por um amigo, então por sentir que sua irmã não está feliz, ela resolve deixar a Lilo adotar um animal de estimação. E isso acontece para mostrar como a Nani se preocupa com a sua irmã e quer fazer todo o esforço do mundo para ela ficar bem. Nessa cena você tem um desenvolvimento importante na relação delas. Já no live action, quem leva a Lilo para adotar o Stitch é a avó do David, o que não faz sentido. Primeiro porque a decisão do pet vir da Nani é muito importante, pois é uma grande responsabilidade de você adotar um cachorro, então a família delas em si tem que estar comprometida e preparada para isso, já que não é algo nem barato nem fácil de cuidar. Então a decisão de deixar a Lilo aparecer com um bicho em casa sem a irmã aprovar, especialmente numa família que tá passando por dificuldades financeiras, não é lá das melhores. E segundo, porque toda a cena da Nani ouvindo como a Lilo está se sentindo é deixada de lado e não tem um desfecho. Ela é uma tremenda baranga. Falando agora do Jumbo e do Plickly, que também chegaram junto com o Stitch, eu sinto que eles falharam bastante com a caracterização dos dois e acredito que isso possa ser atribuído ao orçamento que eles tinham pro live action, já que originalmente o filme seria lançado apenas pro Disney Plus. Porém, não tem como negar que foi uma grande perda não ter os dois tentando se enturmar com os humanos, achando que estão conseguindo passar uma imagem real e muito menos não ter eles como um casal. Mas sinceramente, o meu maior problema com esses personagens é a personalidade. No live action, o Plickly é muito sem sal e não possui um desenvolvimento de personagem. Ele praticamente só serve para alívio cômico e incrivelmente parece mais burrinho do que na versão original. Afinal, na animação, o Plickly é um entusiasta da vida da Terra e ele vem pra cá não só com o intuito de capturar o Stitch, mas como também de aprender mais sobre o que temos no nosso planeta. E uma coisa que ele fica completamente apaixonado é pela vida humana, coisa que ele não teve contato antes. E isso é uma das grandes motivações dele continuar no planeta após a missão acabar e o porquê ele se sentir tão confortável em se vestir da maneira que ele se veste e de interagir com os humanos. Sem falar que o Plickly também vai ser uma das razões do porquê o Jumba vai ter o seu arco de redenção. E o Jumba, infelizmente, também foi muito descaracterizado. Por a gente não ter o Gantu, todo o peso de se tornar o vilão da animação recaiu sobre ele, o que sinceramente deixa até um gosto amargo na boca, sabendo que na verdade na animação ele não só se redime, como ele também ajuda a reconstruir
reconstruir a casa da Nani e da Lilo no final do filme. Ver ele passando de um cientista maluco que acredita que não fez nada de errado para alguém que começa a entender a importância da amizade e que aprendeu isso com o Plickly e observando como o Stitch mudou é o que faz esse personagem tão interessante e gostável. Não ele não evoluindo de maneira nenhuma, tentando destruir tudo, traindo alguém que a gente achou que era amigo dele e no final sendo preso. Parece só um desperdício do personagem dele. E aí? Falando de desenvolvimento de personagem, isso foi o que eu mais senti que esse filme não soube fazer, nem mesmo com seus personagens principais. O Stitch, ele é muito mal aproveitado e reduzido a um mascote que não foi adestrado direito. Várias cenas do filme, se não todas que nós temos, são dele fazendo bagunça uma atrás da outra e sendo completamente responsável por cada uma delas. Como, por exemplo, quando ele faz a Nani perder o emprego no luau porque ele taca fogo em tudo, sendo que na animação o que realmente aconteceu é que a bagunça é causada pelo fato do Jumbo e do Plickly estarem tentando capturar ele. Então pode até ser que ele foi o responsável por ela ser demitida, mas não é inteiramente culpa dele. Tem uma sutileza essa cena. Inclusive, o filme todo parece que ele não tem noção das coisas e que ele não é inteligente, o que a gente sabe que não é verdade quando a gente olha pro original. E duas cenas que deixam isso bem claro pra mim é quando a Nani está atrás de um emprego e quando o Stitch tenta simular a cena do patinho feio. Pelo fato da Nani ter perdido o emprego, ela sai da cidade junto com a Lilo e o Stitch em busca de algo novo, e em todos os lugares que ela passa, ela não consegue fechar o trabalho porque o Stitch acaba interrompendo ou gerando caos em algum momento específico porque ele e a Lilo estão se divertindo. E é nessa parte do filme onde temos o momento icônico do Stitch se vestindo de Elvis e sendo assediado pelos turistas, e a reação dele, obviamente, é de ficar muito frustrado e de tentar revidar, porque assim como a Lilo, ele está sofrendo na pele como funciona a invasão de turistas e a falta de noção que eles têm. O que causa uma destruição muito grande, deixando a Lilo triste com ele e a Nani sem conseguir um emprego novo. Só que vocês entendem que a reação do Stitch foi válida e ele não causou destruição só por causar, mas que independente disso, teve uma consequência que deixou a Lilo chateada com ele e que ele vai entender isso e começar a se excluir da família. Logo depois desse caos gerado pelo Stitch, o David sugere que eles deixem as coisas mais leves surfando e esfriando a cabeça um pouco. E toda essa cena da família na praia vai fazer com que o Stitch entenda que talvez ele não seja bem-vindo e que ele está fazendo mal para a família da Lilo. Ele vai se sentir culpado e vai sentir que ele está sendo deixado de lado, e é quando ele vai começar a achar que o problema é ele e que a Lilo era muito mais feliz na vida quando ele não estava lá. Tanto que nessa cena toda ele assiste a Lilo e a Nani se divertindo surfando enquanto ele observa na areia. E no momento em que ele tenta dizer para Lilo que ele quer participar disso também, infelizmente o Jumbo e o Plickly de novo causam um acidente, onde a Lilo e ele quase se afogam e de novo, mesmo não sendo culpa direta do Stitch, ele acha que é e vai tomar isso como verdade pra si. Tanto que no final do dia, quando ele escuta a Nani cantando Aloha Oi pra Lilo, é quando ele vai tomar a decisão final de ir embora, e uma das cenas mais importantes do filme vai acontecer, que é a do patinho feio. O Stitch acha que ele é como o patinho feio, ele está se sentindo perdido e abandonado e acha que tudo que ele faz na vida é errado, e ele para de acreditar que é possível mudar. Ele é mau porque criaram ele pra ser mau e não tem como as coisas serem diferentes. Mesmo que ele tente ser diferente, mesmo que ele queira ser diferente, no final do dia ele machuca aquelas pessoas com quem ele se importa. Só que no live action não tem nada disso e nada relacionado a essa construção e entendimento do Stitch como ser pensante. A gente tem sim a Nani tentando procurar um emprego e a Lilo e o Stitch estragando tudo, mas na cena da praia a Nani acha esse emprego e em nenhum momento o Stitch se sente culpado pelas coisas que ele faz. Ele sobe na prancha com a Lilo e com a Nani porque ele vê um cachorro e quer imitar, e não porque ele quer se sentir próximo a elas. E ok que ele vai ficar preocupado porque a Lilo se afogou e foi parar no hospital, mas a construção de desenvolvimento dele, de entender as nuances da relação Nani e Lilo não existe. Ele até vai escutar a Nani cantando Aloha Oi pra Lilo, fugir e voltar pro canil, tentando fazer uma referência à cena do patinho feio de não pertencimento àquela família. Mas vocês entendem que não é porque a gente teve o resultado quase parecido que significa que ele foi bem construído? Na animação, a gente tem um desenvolvimento gradativo e com nuances, e no live action a gente teve um desenvolvimento abrupto e sem muita explicação. Ao invés dos diretores fazerem um mostre não fale no filme, na verdade eles fizerem um fale não mostre, onde a escolha dos personagens ficam vazias. Mas as coisas não saem do jeito que a gente quer que saiam.
E falando em escolhas vazias, acho que pra mim o que mais pega nesse filme foi a Nani abrindo mão da guarda da Lilo pra estudar nos Estados Unidos. Ao longo do filme, a gente já estava sendo apresentado essa ideia da Nani ir estudar em uma faculdade fora do Havaí, e como eu já disse anteriormente, eu não concordo muito com essa ideia, já que a Nani poderia fazer faculdade na própria cidade dela. Acho que o que mais me incomodou nessa decisão é que no live action a Lilo o tempo todo foi apresentada como um fardo que a Nani carregava, e no final ela abriu mão da Lilo com facilidade e na primeira oportunidade que ela teve, que foi quando a Lilo foi parar no hospital e a Nani tomou a decisão de que ela deveria seguir com seu sonho de fazer um curso e deixar a Lilo com assistente social. O que me pega nessa decisão da Nani é que em nenhum momento da animação a Lilo é um peso ou uma dificuldade para ela cuidar. Sim, não é fácil cuidar de uma criança sendo tão nova, especialmente considerando que ela também perdeu os pais, mas a animação mostra como, apesar de tudo o que aconteceu na vida dela, ela nunca descontou ou jogou isso na cara da Lilo. Ela sempre se esforçou ao máximo e fez de tudo para mostrar que estava bem, quando na verdade a gente sabe que não estava. E eu não tô dizendo se isso é certo ou se isso é errado, mas é inegável que é essa postura dela que torna as cenas onde ela fica vulnerável muito mais profundas e que faz a gente se identificar com a personagem. Só que no live action, por a gente não ver a Nani se empenhando tanto assim e só jogando a culpa na irmã dela, parece que a decisão que ela tomou foi muito mais um alívio pra ela do que qualquer outra coisa. Afinal, a gente tem uma cena da Nani gritando com uma criança de 6 anos, falando que os pais delas as abandonaram e que é pra ela cair na realidade, porque aquilo é a vida real. E pra mim, o pior dessa cena é que os Estados Unidos têm um histórico em separar crianças nativas das suas famílias, e ter a senhora Kekoa falando pra Nani abrir mão da Lilo porque isso é a melhor coisa a se fazer é errado em tantos níveis que eu nem sei explicar. Essa naturalização do governo estadunidense separando famílias e no final do dia apenas uma propaganda. E sinceramente, mesmo se essa fosse a vida real, será que essa é a mensagem certa para se passar para as crianças? A gente escreve filmes e histórias para sair um pouco da realidade, para mostrar como as coisas são boas e para criar esperança pra gente. E escolher contar esse tipo de história pra galera mais nova é muito importante, pois elas ainda estão aprendendo o que é a vida. É saber que tipo de mensagem que você quer contar pro seu público e a forma que você vai fazer isso. Porque até em uma das cenas mais emocionantes do filme, onde a gente tem a Nani cantando Alohomora pra se despedir da Lilo, não tem a mesma profundidade. Não temos um momento de intimidade das duas. Temos quase uma performance entre a Nani tocando o ukulele e a Lilo dançando hula. Vamos lá, o que é contigo? No final do filme, Cobra Bubbles e a senhora Kekoa vão buscar a Lilo, mas ela não está em casa porque ela foi atrás do Stitch no canil. Essa cena, sinceramente, é bem bonitinha e onde pela primeira vez a gente vai ter o Stitch tendo uma conversa sincera com a Lilo e se abrindo sobre os seus sentimentos. E a Lilo vai acabar consolando ele, dizendo que as coisas não são bem assim como ele tá pensando e que não é porque nós temos escolhas ruins que nós somos ruins. Até que o Jumba aparece pra estragar tudo. No filme original, ele destrói a casa delas por estar tentando capturar Stitch. É quase como se fosse sem querer, mas por algum motivo no live action ele ativamente destrói todas as fotos da família da Lilo e o quarto dos pais dela sem motivo nenhum, apenas por destruir. E essa escolha sinceramente não me desceu nada legal. Fizeram o Jumba malvado só pelo fato dele ser malvado e nada mais, e talvez isso até tenha sido uma tentativa de justificar o final do filme pra ele. Mas acho que o pior dessa situação toda definitivamente é a reação da Nani. Na animação, a Nani ela vai ficar devastada, ela vai gritar e vai ficar genuinamente preocupada com o fato da sua irmã ter sumido. Ela tá tão em choque que a Lilo desapareceu e não consegue levantar a possibilidade de perder sua irmã que ela nem fica surpresa que existam aliens. Tudo que ela quer e vai tentar fazer é trazer a Lilo de volta, a qualquer custo, nem que seja pedindo ajuda ao Stitch, que foi o ser que perturbou ela o filme todo. Só que no live action a Nani não poderia se importar menos. Ela escuta e vê a notícia da sua casa sendo destruída como se não fosse nada. E a cena do Cobra Bubbles, da avó do David e do Pickle rindo atrás da Lilo é tão sem graça e fraca quanto. Eles tentaram fazer um grande mousse com vários personagens que não tem sabor de nada, e por esses personagens não serem interessantes por si só juntar eles em uma única cena não ajudou muito. Isso porque eu não vou nem falar como eu fiquei indignada quando Cobra Bubbles fala que ele fez um voto de proteger todos os americanos e a avó do David diz: "E o que você acha que nós somos?" Como se isso não fosse o maior absurdo do mundo, considerando que muitos nativos rejeitam o fato
fato do Havaí ter sido colonizado e anexado à força aos Estados Unidos e durante muito tempo ter sido até mesmo proibido de ensinar a língua local deles nas escolas. Só não vai ser pior do que a Lilo, uma criança de 6 anos, falando para sua irmã entrar para os fuzileiros navais, mas quando isso aconteceu, eu já tinha aberto mão do filme completamente. Já a cena da Lilo e do Stitch se ajudando dentro da nave foi muito boa e toda essa dinâmica que eles têm juntos funciona independente se é na animação ou no live action. E eu acho que para essa cena específica eles conseguiram aproveitar muito bem isso. E de novo, a única coisa que vai me incomodar nessa parte é que o Jumba é o cara mau e não o Gantu. A conselheira vai chegar na Terra para finalmente pegar o Stitch e essa cena vai ser quase igual na animação, mas não vai ter o mesmo peso e nem a mesma emoção. E isso acontece porque tudo que se desenvolveu para chegar até essa cena não é o suficiente para sustentar a ela. Não vamos ter a Lilo mostrando que adotou o Stitch, então eles não podem levar ele embora, muito menos o Cobra Bubbles falando que ele já tinha salvado a Terra e conhecido os aliens antes. O que, consequentemente, não resulta na conselheira dizendo que aquela família vai ser protegida pelo Conselho Intergaláctico, ou seja, aquela cena inteira também não tem um motivo muito bem definido. E depois desse momento todo, a gente vê que a Nani vai continuar com a sua decisão de abrir mão da Lilo e pra mim aquilo dali não desceu legal. Isso porque a gente vê que a avó do David vai decidir ficar com a Lilo, o que é uma atitude muito legal, mas onde ela estava esse tempo inteiro? Sem falar que você espera que depois de todo esse desespero que foi pra Nani conseguir encontrar a Lilo, ela iria voltar atrás com a sua decisão e não iria deixar levar sua irmã embora. Afinal, essa decisão foi feita 30 minutos atrás do filme, então tudo faz você acreditar que é isso que vai acontecer. E é nesse momento que pra mim surge a maior pergunta do filme e que fez eu não gostar do live action, que é: qual é o propósito do Stitch? O Stitch vem pra Terra pra unir a família da Lilo. É uma família pequena e incompleta, mas é uma família. Ele vem pra mostrar que apesar das dificuldades e das desavenças que eles têm, as coisas conseguem ser melhores e conseguem se ajeitar. Ele chega em um momento onde tudo é difícil e por mais complicado que a situação seja, ele é a razão pra que todos ali fiquem juntos e as coisas se acertem. Inclusive é por isso que o nome dele é Stitch, porque em inglês Stitch significa ponto de costura, ou seja, ele é o responsável por costurar e juntar aquela família de novo. Mas no live action, se a gente tem a vizinha deles que sempre esteve lá ficando com a Lilo, no final dos dias, na verdade, o Stitch separou aquela família. Ele foi o responsável por fazer a irmã da Lilo perder o emprego, a casa e no final do dia, o pontapé para a decisão da Nani em ir estudar. O que eu reforço, ela não precisava ter saído do Havaí para isso. Foi uma escolha dos roteiristas para tornar o filme mais real, mas que desconsidera completamente a presença de uma faculdade de biologia marinha na cidade em que ela mora, e também desconsidera que famílias como a da Nani e da Lilo existem e que às vezes elas têm dificuldades de ficarem juntas, mas elas se esforçam e conseguem, especialmente porque as duas já tinham perdido os pais. Imagina ainda ter que ficar longe uma da outra. Esqueceu gracinha e fofo! Sobre as considerações finais, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar. Primeiro é que eu não falei do Cobra Bubbles antes, especialmente porque o personagem dele é bem irrelevante pro filme e esquecível, diferente da animação original. Sobre a Nani ter uma arma de portal que faz ela voltar pro Havaí toda noite pra dormir com a Lilo, isso é só uma escrita ruim e que funcionaria dos dois jeitos. Afinal, por que ela não poderia usar uma arma pra continuar morando com a Lilo e indo pra Califórnia só pra estudar, já que é tão prático assim? A propaganda excessiva do sonho americano, como o Havaí é bom pra turismo e as críticas importantes removidas desse filme realmente tornam ele difícil de engolir. A superficialidade dos personagens também não é algo que ajuda, tipo David, que não vai ter um subplot de romance com a Nani e de novo é outro personagem esquecível. Eu não acho que esse filme seja ruim no sentido que não vai ter gente que vai gostar, porque ele é engraçado e muito bobo. Muitos pais talvez gostem pela nostalgia, afinal faz tempo que eles não assistem a animação original e as crianças, se não têm a referência do original, também vão se divertir. Mas no final do dia, não dá pra deixar de notar que o Stitch só foi reduzido a um bichinho fofo e abestalhado e infelizmente essa imagem vende e vende muito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e deixar aí nos comentários a sua opinião sobre esse filme. Esse é o meu primeiro vídeo em formato longo e eu gostaria de saber se vocês se interessam por análises mais profundas tipo essa. De qualquer forma, muito obrigado por assistir até aqui e eu espero ver vocês numa próxima.